Bom, gente, voltamos nessa semana. Vamos falar sobre o meu bairro. Na semana passada nós falamos sobre essa parte da cidade, né? Da divisão entre zona rural e zona urbana, né? Até demonstrei, tirei algumas imagens aqui perto de casa e tal. E hoje nós vamos falar sobre o meu bairro, né? Cada um mora em um determinado bairro. Eu moro no bairro Capivari. Alguns moram em Santa Cruz, Xerém, Jardim Primavera e assim sucessivamente. O que acontece? Dentro do meu bairro, eu tenho ruas que formam esse bairro, certo? Por exemplo, a minha casa aqui, o número é 26. Qual o nome da minha rua? Rua Lima Castro. Esse é o nome da minha rua. Geralmente uma rua ela é composta por casas, né? Tem árvores. Aqui, né, tem muitas árvores, porque é uma parte mais rural. Tem árvores, tem quebra-mola na rua para evitar, né, que os carros passem com bastante rapidez. Outras não, outras a rua já é mais, né, tranquila, então não há necessidade de quebra-molas na rua. Mas quando se junta todas essas ruas, aí eu consigo formar o quê? Um bairro. E dentro de um bairro eu posso ter as casas, eu posso ter uma igreja, eu posso ter condomínio, carros em movimentação, né, porque eles vão passar pelas ruas. Então, a partir do momento que eu tenho um bairro, dentro desse bairro eu vou ter várias ruas, né? Ruas com nomes diferenciados, né? Rua Massapê, Rua dos Coqueiros, Rua Ceará, que é o nome da rua da escola, entre outras. Então, eu tenho que lembrar que uma rua, ela vai agregar, né, dentro de um bairro, as outras ruas para a formação desse bairro, tá? E nesse bairro eu posso ter casas, condomínios, comércio, né? Alguns comércios, tipos de comércio. Vou ter igreja também, vou ter algum templo religioso, seja ele católico, evangélico ou não. Então, daí eu vou ter a formação do meu bairro, ok? Bom, quando a gente passa por bairro, a gente fala também sobre fotografia aérea. Vamos supor, eu vou lá no Google Maps e vou pesquisar uma rua, né? E aí você vai ter uma visão dessa rua, ou desse bairro, ou dessa cidade. E aí a gente tem dois tipos de visão quando a gente faz uma análise de fotografia aérea. Ela pode ter uma visão oblíqua, que é quando eu estou do alto e olho de lado, tá? Eu não olho de cima para baixo, eu olho de lado, do alto para baixo. É como se eu estivesse aqui e olhando de lado. Eu não estou olhando para baixo, estou olhando para o lado. Essa é a minha visão oblíqua. E nós temos a visão vertical, que é quando eu olho de cima para baixo, tá? Vertical. Então, essas são as duas formas de fotografia aérea que nós teremos. E aí, nós passamos para a planta cartográfica. Olha que nome interessante, né? Não é uma planta que eu vou plantar no meu quintal. É uma planta feita, um desenho feito, que nós chamamos de planta. Com certeza, em casa, os pais de vocês têm uma planta da casa de vocês. Depois, seria até interessante vocês verem com seus pais a planta da casa de vocês. É porque a minha não está aqui em mãos. Se tivesse, eu já mostraria a vocês. Mas a planta cartográfica é a representação do espaço, tá? Visto de uma visão vertical. É como se eu olhasse daqui de cima para baixo. E aí, dentro dessa planta cartográfica, eu tenho uma legenda que vai identificar esses elementos. Que legenda seria essa? A legenda que vai identificar o que eu tenho nessa área. Se aqui é um bairro, o que eu tenho nesse bairro? Bom, já sei que tem árvores. Então, tem aqui na minha legenda o desenho da árvore que tem árvores. Tem um quadrado, um triângulo, um retângulo. O que isso vai representar? Essa representação seriam as casas. E esse monte aqui, ó, esse círculo com essas aguinhas aqui, seria o quê? A piscina. Então, a planta cartográfica, ela vai me dar uma visão vertical do ambiente, sendo que eu vou poder representar por uma legenda os elementos que compõem esse bairro, essa cidade, esse município e assim sucessivamente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Beijos!